Olá, olá, boa noite a todos. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, meus irmãos. É a primeira vez no ano nesse cantinho de amor e de luz. Para a gente começar já com boas energias, com boas vibrações, continuando esse trabalho lindo dessa casa de amor, que é o estudo do Evangelho no lar. O Evangelho do lar é uma espécie de alimento, é como se fosse o nosso arroz e feijão diário, que ele nos nutre, que a gente precisa sempre, sempre, sempre estar sendo nutridos pela boa nova, que é o Evangelho. Então, ainda que às vezes as lições se repitam, mas é sempre muito importante que a gente se mantenha firmes na leitura, no estudo e principalmente nas práticas, praticando as lições por nós aprendidas pelo Evangelho. Boa noite, Leila, seja muito bem-vinda. Boa noite, queridos. Boa noite, Célia, seja muito bem-vinda na noite de hoje para estudarmos um pouquinho do nosso Evangelho. Hoje estudaremos o capítulo 13, item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. É aquele capítulo que diz que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos. Que para a gente iniciar, vou iniciar com a leiturazinha aqui do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Pastorino, que vai começar a nos guiar para a gente. Oi, Dai, boa noite. Que bom te ver, feliz ano novo mais uma vez. Então, para começar nessa egrégora, para que a gente comece a vibrar, a entrar na energia positiva que esse ano nos traz, esse ano que vem com tanta esperança, que vem com tanto amor. Começaremos agora com a leitura inicial, pedindo a presença dos nossos guias e mentores espirituais que venham nessa noite nos guiar na lição que nos for transmitida. Do livro Minutos de Sabedoria, item 144. Não dê ouvidos às intrigas e calúnias. Só a árvore que produz frutos é a que se vê apedrejada para deixá-los cair. A árvore estéril ninguém dá importância. A calúnia muitas vezes é uma honra para quem a recebe. Não pare seu serviço por causa da calúnia. Se para de fazer o que estava fazendo, dá razão ao caluniador. Siga à frente e todos acabarão calando-se e no fim ainda baterão palmas ao seu trabalho. Essa é a leitura inicial. Fala sobre a calúnia, que a gente não se deixa abater de forma alguma por maledicências, que a gente não se melindre e a gente nunca pare nossos trabalhos. E agora, meus irmãos, eu darei início à leitura do item 13, do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma leitura muito doce, muito bonita. Peço que todos, assim, entrem nessa sintonia, que todos prestem muita atenção, que abram seus corações, porque é uma leitura, assim, que vai acrescentar bastante na noite de hoje, na nossa noite, na nossa semana, no nosso ano e espero que na nossa vida. Que a vossa mão, do capítulo que é 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Chamo-me Caridade e sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã minha caminhada habitual e o coração angustiado venho vos dizer: ó meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secar todas. Inutilmente procuro consolar as pobres mães. Eu lhes digo ao ouvido: coragem, há bons corações.
que velam sobre vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus está aí. Sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado grandes olhos ansiosos. Eu lia sobre seus pobres rostos que seu corpo, esse tirano do espírito, tinha fome. E que, se minhas palavras lhe serenavam um pouco o coração, não enchiam seu estômago. Eu repeti ainda: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser, que não tomava no seio estéril senão um alimento insuficiente. Alhures, meus amigos, vi pobres velhos, sem trabalho e cedo sem asilo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, não ousando eles que jamais mendigaram ir implorar a piedade dos transeuntes. Coração cheio de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga por eles. E vou por todo lado a estimular a beneficência, insuflar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Por isso, venho a vós, meus amigos, e vos digo: lá embaixo há infelizes cuja maceira está sem pão, e lareira sem fogo, e o leito sem cobertor. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo essa iniciativa aos vossos bons corações. Se vos ditasse a vossa linha de conduta, não teríeis o mérito de vossa boa ação. Eu vos digo somente: sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas, se peço, também dou, e muito. Vos convido para um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, apanhai todos os frutos dessa bela árvore, que se chama beneficência. Em lugar dos ramos que houverdes tirado, fixarei todas as boas ações que fizerdes. E levarei essa árvore a Deus, para que a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, a fim de que vos conte entre os que se alistam sob a minha bandeira. Sede sem medo, eu vos conduzirei no caminho da salvação, porque eu sou a caridade. Esse texto é de Cáritas, martirizada em Roma. Ele foi ditado em Lyon, na França, em 1861. Que Jesus seja sempre louvado. Bem-vinda, Zilda, bem-vinda, Ione, bem-vinda, Ruth, bem-vindo mais quem estiver aí, que eu não tenha visto e não tiver cumprimentado. Sejam todos muito bem-vindos. Como sempre, as lições de Cáritas são muito lindas, muito profundas e muito doces. A de hoje, especificamente, nosso evangelho nos convida à caridade. A caridade que é ao amor em ação. Ele diz no começo: é para isso que estás aqui. E assim, para que é que estamos aqui? Para que estamos no planeta Terra? Para evoluir pelo amor. O que é mais o amor, a caridade, do que o amor em ação? Tem a beneficência, a caridade é um caminho que nos leva a nosso propósito de vida, a cumprir, a evoluir, a avançar. E nesse momento que o país se atravessa, que o mundo atravessa, no momento mais propício para que a gente exerça a nossa caridade. Ele fala
Aqui, a minha leitura, embora a caridade seja algo muito abrangente, existe a caridade moral, a caridade espiritual, a gente pode exercer caridade de inúmeras maneiras, mas eu acho que nesse texto, nesse item específico, eles nos convida para a caridade mesmo material. Ele fala da mãe com fome, ele fala que é a caridade que sai andando e narra quantas coisas há por fazer, quanta missão, quanta bondade, quantas dores nós temos aqui a minimizar, quantas dores, enquanto irmãos, nós temos que ajudar a cessar. É um chamado de começo de ano, é um chamado de renovação, é um chamado que sempre estamos sendo chamados a olhada do irmão. E nesse momento especificamente em que temos mais de 20 milhões de pessoas desempregadas, 40 milhões de pessoas na linha de pobreza, não existe momento mais propício para que a gente coloque esse evangelho em ação e que a gente mate a fome de quem tem fome. Eu estava lendo uma vez uma historinha de Chico Xavier que dizem: Chico, aquele negócio, por que não dá a vara? Ao invés de dar o peixe, não dá a vara, ensine a pescar. Aí ele disse: mas que força, mais ou menos assim. Com que força se pesca com a barriga vazia? Então esse é o momento que a gente não julgue. Às vezes a gente julga, nós somos humanos, né? Passíveis de erro. Então às vezes a gente julga alguém pedindo comida, alguém pedindo alguma coisa. Ah, por que não vai trabalhar? Boa noite, Luciane, seja muito bem-vinda. E por quê? Antes de julgar, que a gente mate a fome, assim, que a gente vá aonde tem as dores. E outro ponto, assim, interessantíssimo, lindo desse texto que eu acho, é que quando ele diz, a caridade diz que anda entre os pobres, sempre consolando as mães aflitas, as mães e as pessoas que passam fome. É como que as pessoas que passam grandes privações e necessidades têm lampejos de esperança com a possibilidade de caridade. A possibilidade, a caridade traz àquela pessoa que está desesperada um lampejo assim de esperança. Existe bondade, esperança na bondade dos homens. Ele diz: não vos direis o que fazer, cada um de nós sabe como ajudar. Porque ele diz que se disser, boa noite, Ubiratã, seja bem-vindo. Porque se disser o que fazer, você perde o seu mérito. Então, que cada um de nós, dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa disponibilidade, da nossa possibilidade, que tome como meta fazer caridade. Porque fora da caridade não há salvação. A caridade é o amor em ação. E mais, ele diz que nos chama para um banquete, que há muito que nos é dado, também nos é exigido, e nos convida para esse banquete. Ele fala: eu vos convido para um grande banquete e vos forneço a árvore onde vos saciareis. A gente esquece que às vezes a gente vai fazer um bem a alguém e a gente deveria agradecer duas coisas quando a gente faz caridade, quando a gente faz qualquer tipo de caridade. Quer aquela material, quer a caridade de ouvir alguém, quer a caridade de ser colo para alguém. Qualquer que seja a espécie de caridade, a gente ganha duas vezes. Uma, porque se eu estou fazendo bem, eu estou servindo, é melhor, talvez, do que ser servido. Servir é melhor do que ser servido. Se eu estou matando a fome de alguém, ora, eu não estou passando fome. É claro, meus irmãos, que existem exemplos lindos de irmãos resignados que tiram da própria boca para dividir. De irmãos que pouco têm e que dividem o que é seu com todo amor e com toda caridade. Esses merecem mais aplausos ainda. Mas falo de nós, pobres mortais. A gente tem duas chances. Quando a gente faz a caridade, a gente está servindo, porque é melhor servir, então não é a gente que está com a dor. E a segunda chance, a gente deve agradecer a oportunidade de estarmos nos melhorando. O texto me tocou quando ele diz assim, que eu me fiz mendiga.
para ver se tocava os corações. E é isso, meus irmãos. Isso, Luciana, é agradecer a oportunidade em poder ajudar alguém. Já pensaram nisso? Porque nós não evoluiremos sem fazer caridade, sem fazer o bem. Que aquele irmão que aparece, que às vezes a gente pode achar que está nos importunando, é porque é ruim ver a dor, a gente gosta de ver a coisa bonita. A fome, como ele fala aqui, às vezes envergonha. Tem pessoas que passam necessidade e sentem vergonha. É tão triste sentir fome que a gente observa que as pessoas estão no ápice, assim, da privação e elas se envergonham como se elas tivessem culpa. Não, meus irmãos, a culpa é de nós todos. Enquanto o irmão sentir dor, nós todos somos culpados. E aquele irmão que passa por privação e que está ali sendo a oportunidade para a gente evoluir, é uma bênção também nas nossas vidas. Às vezes é a nossa oportunidade de naquele dia sermos um pouquinho menos ruins. De naquele dia a gente chegar mais próximo do Cristo. Daquele dia a gente fazer nossa ação de amor, a gente colocar nosso amor em ação. Então, assim, que a gente observe que esse banquete, de tudo que fizerdes, será apanhais o fruto da bela árvore que se chama beneficência. E ele diz que esse fruto, a beneficência é inesgotável. Nunca para. Isso é lindo. Estamos aqui para isso. Estamos aqui hoje, na noite de hoje, tentando aprender mais, tentando exercitar, tentando difundir as palavras do Cristo, tentando difundir a boa nova, tentando cada um de nós, nesse momento que nos reunimos, nesses poucos minutos que estamos em cada um acendendo uma luzinha de esperança no nosso lar, nas nossas cidades. E isso dai, estejamos atentos a todos que nos chegam, sermos gratos, ser gratos por sermos úteis. Isso mesmo, amor em ação. É um socorro, justamente, Luciano, um atendimento fraterno. E nesses tempos, que tempos, né? Que às vezes, um dia sou eu que preciso de atendimento fraterno e outro dia eu posso estar atendendo. Ninguém larga a mão de ninguém. É tempo de a gente se amparar. A gente, enquanto instituição, enquanto espíritas, enquanto humanidade. Ninguém solta a mão de ninguém. O atendimento fraterno é muito importante. E naquele momento que a gente ache que não é possível fazer nada pela dor do outro, que a gente naquele momento eleve o coração em oração e ore pela dor do outro, pela dor do nosso irmão. E hoje eu peço a vocês todos que orem pelo esse início de ano, que a gente nessa vibração aproveite esse momento de amor, que a gente vibre positivamente por esse ano que tanto esperamos, que tanta esperança traz nessa primeira semana, que a gente vibre pelo nosso país, que a gente vibre pelo mundo, que a gente vibre pelo nosso planeta, pela nossa regeneração, que a gente vibre pelo movimento espírita, que a gente vibre por essa casinha de amor que faz esse trabalho lindo, tanto pelas manhãs do Amanhecer com Cristo, quanto à noite, com esse evangelho no lar, trazendo para as nossas casas tanto amor, fazendo tantas casas, com essa união. Olha que bênção também esse momento trouxe. Eu hoje estou viajando para o sul do país, né? Estou aqui em Sergipe, isso, Daiane, em Sergipe, Itabaiana, Sergipe, no interior, e estou aí viajando no sul. Estou aí no sul. Isso aqui é a oportunidade. Então, para encerrar essa reflexão de hoje, que os nossos coraçõezinhos ficaram aquecidos, o meu ficou, porque assim, eu já me sinto querida, já me sinto amparada pela luz da nossa florzinha, do nosso girassol de Dai, de todo mundo que sempre me acompanha, a Célia, o Biratã, que sempre estão aqui presentes. Dilma, boa noite, querida, que Deus nos abençoe sempre. Peço licença a vocês para encerrar nossa reflexão de hoje. Eu vou encerrar com a prece linda, que é a prece de Cáritas, em homenagem a Cáritas, que foi quem ditou essa linda mensagem sobre a beneficência. Encerraremos com a prece de Cáritas.
nessa egrégora do Natal que se passou, que se apresse, e desse ano que se inicia, e desse amor, dessa paz, que cada vez mais estejamos fortalecidos no amor, na união, na fé. Peço a todos que elevemos nossos pensamentos a Jesus, enquanto eu orarei junto com vocês, com os nossos corações, a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Que Jesus seja sempre louvado e que permaneçam com todos vocês. Muito amor, meus irmãos, nessa noite de hoje. Feliz Ano Novo. Um beijo de Sergipe a todos vocês.